De volta agora à política aqui no Brasil, mais um chamado de Brasília, porque outro assunto tem mobilizado a atenção do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, o projeto que acaba com a saída temporária de presos. Ao vivo, o repórter Bruno Pinheiro traz pra gente mais informações. Como você falava mais cedo, né, Bruno? O presidente do Senado hoje aproveitou o dia aí em Brasília, mesmo nesse período de recesso, na esteira do ato de ontem do 8 de janeiro. Hoje se reuniu com líderes partidários. E acabou falando também sobre essa proposta que está nas mãos do Senado, já passou pela Câmara e está agora com os senadores, né, Bruno? Assunto que não é de hoje, na verdade, gera uma revolta, divide as opiniões nas redes sociais, voltou à tona após mais uma saidinha no final do ano e um agente da Polícia Militar, Roger Dias, em Minas Gerais, acabou sendo assassinado. Ele, que era pai de um filho de 9 meses. A história repercutiu e muito, chegou no Congresso Nacional, responsabilizando o Senado, que o Senado estaria engavetando toda essa discussão que coloca um fim na saidinha no final de ano. O relator dessa matéria é o senador Flávio Bolsonaro, que já apresentou um relatório favorável na Comissão de Segurança, mas o assunto não ganhou velocidade no Senado Federal. Hoje, um pouco mais cedo, Rodrigo Pacheco voltou a falar e retirando a culpa do Senado Federal. Vamos ver. Alguns desavisados e alguns demagogos atribuíram ao Senado inércia em relação a esse projeto quanto às saídas temporárias que foi aprovado na Câmara. Não houve inércia do Senado. O projeto chegou ao Senado, eu como presidente do Senado despachei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, então ele não ficou parado o projeto no Senado, ao contrário do que alguns disseram. Na Comissão de Segurança Pública foram realizadas reuniões, audiências, foi apresentado um parecer pelo senador Flávio Bolsonaro, há um pedido de vista que é regimental, então há o trâmite normal de um projeto de lei que não é só sobre saída temporária, é sobre outros institutos penais também. Bom, a gente consegue observar que ao longo do recesso, Brau, começa a surgir diversos assuntos que estão sendo inseridos no radar do ano de 2024. Ou seja, lá em fevereiro, com o fim do recesso, assuntos assim como esse, sobre a saidinha do final de ano, também estará na discussão do Senado Federal. É importante ressaltar que o relator, o senador Flávio Bolsonaro, já repassou o seu relatório, o seu entendimento. Agora é necessário colocar em votação e aí, claro que existe uma grande discussão que divide as opiniões entre aliados do governo e da oposição sobre essa saidinha, o famoso libera geral no final de ano. Vitor Brau, não resta dúvida que esse assunto vai se arrastar mais alguns dias no Senado Federal e a gente vai continuar acompanhando. É isso, a gente vai voltar a falar bastante ainda sobre isso, sobre essa tentativa de se limitar ou até extinguir a saída temporária. Valeu, Bruno Pinheiro, obrigado mais uma vez pelas suas informações. Boa noite. Dora Kramer e Nelson Kobayashi, quero ouvi-los mais uma vez. Dora, é um apoio importante, né? Sem dúvida, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Qual o peso que isso tem na definição dos parlamentares, quando um ator tão pesado quanto o presidente do Congresso Nacional manifesta seu apoio, vem a público para defender até o papel do Senado, dizer que não houve inércia, que o projeto não ficou engavetado, que ninguém sentou em cima da proposta e defendendo que haja mudanças no regramento, isso é um indicador de que mudanças devem ser feitas, Dora? É assim que a gente deve interpretar? Olha, o presidente do Senado, eu acho que mais do que defender a proposta, o conteúdo da proposta, o que ele fez foi defender o papel do Senado, quando ele explica, olha, não houve engavetamento, o que houve foi uma tramitação legal até o pedido de vista. Bom, eu acho que o assunto volta, sim, vamos ver se passado esse impacto, né, desse fato tão lamentável que aconteceu em Minas Gerais, realmente o Senado retoma com racionalidade, né, Brown? Com racionalidade, porque tomar as decisões, o fim da saída temporária também, não sei se seria solução. Koba aí, claro que vamos ouvir o Koba, eu acho que é mais abalizado, digamos assim, para dizer que juridicamente se isso está correto. Quer dizer, o fim, simplesmente, da saída temporária de um benefício que existe por algum motivo,
tá certo? Quando se aprovou esse instrumento, havia motivos, justificativas, acabar simplesmente, por que não regular, não fazer da forma que permita com que aconteçam essas situações, né? Das pessoas serem beneficiadas sem, a meu ver, sem critério, porque o que aconteceu daquela liberação de líderes de narcotraficantes realmente é algo inexplicável, né? Agora, precisa haver uma regulamentação, um meio termo, quem pode, quem não pode sair, um cumprimento mais estrito por parte da justiça também, dessa regra, eu acho sim, eu acho que também não pode ser, sabe, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E você, Koba, o que acha dessa possibilidade de extinção do benefício? Bom, primeiro em relação à questão política aí que envolve o senador Rodrigo Pacheco, ele está muito pressionado a acelerar, agilizar a tramitação do processo. Primeiro porque a gente teve aquele vídeo do Guilherme Derrite de São Paulo cobrando o Senado Federal pela votação desse projeto que já foi aprovado na Câmara e agora, mais recentemente, em relação ao vídeo do policial que foi morto em Minas Gerais, que é o estado do Rodrigo Pacheco, que elegeu o Rodrigo Pacheco, ele é senador pelo PSD de Minas. E mais do que isso, que é o estado onde ele pretende ser governador. Então, assim, isso pressiona demais ele e provavelmente isso vai andar. Em relação à discussão de mérito, se é correto ou não extinguir com a saída temporária, a gente tem os números que eu acredito que contribuem muito para esse debate. Os números são assustadores. Muitos não voltam da saída temporária. Pior, muitos na saída temporária praticam crimes. Então é claro que isso faz a gente entender que a saída temporária não está sendo uma boa política penitenciária para as pessoas presas. É claro que isso não impede a ressocialização por muitos outros institutos que existem na nossa lei de execuções penais, como a remissão da pena para aquele que trabalha ou estuda, como as visitas íntimas que passaram a acontecer já há algum tempo, como a própria progressão de regime que existe, do regime aberto para o semiaberto, depois para o regime aberto, aliás, do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Talvez essa discussão possa levar a um enrijecimento do benefício da saída temporária, em especial para aqueles que são reincidentes, porque são muitos os reincidentes. No Brasil a gente tem uma taxa altíssima, mas sim, de uma maneira ou de outra, certamente isso vai ser discutido nesse ano de 2024, porque o assunto veio para a pauta e aparentemente para ficar.